Boa tarde, galera. Aqui quem fala é o professor Adailton de Língua Portuguesa e Redação do SOS Humanas. Graças a Deus, chegamos a mais um fim fatídico de provas do Enem. Hoje nós tivemos a prova de linguagens, de matemática e de redação. Sobre a redação, eu já fiz um vídeo comentando e vocês podem ver na fanpage do SOS Humanas e no meu Facebook, Adailton Júnior. Estou aqui em minhas mãos com a prova do Enem rosa, porque eu não sei, na verdade, o professor Eric Moura trouxe essa prova para mim e eu já dei uma analisada nas provas, nas questões. Estou muito feliz com as questões de português desse ano. Mais uma vez, o Enem ele procurou a questão textual, a textualidade, ou seja, como o texto se comporta, a sua função na sociedade, as questões de como um texto argumentativo ele se constrói, ou seja, o que um autor, para poder persuadir o seu leitor, como ele constrói aquele tipo de texto, né? Nós tivemos uma questão também de operadores argumentativos com mais dentro de um poema, enfim, questões diversificadas que trouxeram tanto a função textual quanto a função literária desse texto, a linguagem literária do texto. Para responder essa linguagem literária, o aluno, o candidato, ele deveria conhecer um pouco dos termos literários dessa época, seja do simbolismo, seja do modernismo, certo? Além de outras questões como charges, como envolvendo imagens, crônicas, pedaços de contos, poemas, etc. e tal, né? Para poder discutir aqui rapidamente, eu trouxe 3 questões. A primeira questão, para quem é meu aluno, sabe que mais ou menos na metade final de ano, nós temos uma aula de como resolver uma questão do Enem sem precisar ler o texto. Isso é uma forma de como resolver um pouco mais rápido essas questões, sem quebrando um pouco o pouco tempo que o Enem nos dá. A primeira questão, ela foi uma questão muito bem elaborada e muito fácil de ser respondida, que falava sobre a doação de órgãos. Então, no texto número 1, nós tínhamos uma notícia, um pedaço de uma notícia, certo? E no texto número 2, uma campanha publicitária de doação de órgãos. Ora, logo no enunciado, sem precisar ler os textos, nós temos a notícia e o cartaz abordam a questão da doença de órgãos, da doação de órgãos, perdão. Ao relacionar os 2 textos, observa-se que o cartaz, o que é que o cartaz faz em relação à notícia? Ele contradiz, ele complementa, ele é redundante, ele é indispensável, pois a notícia fica incompleta, ou ele é discordante? Ora, se nós temos uma campanha publicitária ao lado de uma notícia, é óbvio que ela está ali para quê? Para poder complementar. O cartaz, ele surge para poder complementar uma notícia, para poder, como se fosse um somatório, um algo a mais. Então nós temos aí como resposta a letra B. Além disso, se tratando da prova rosa, eu gostei também da questão 102, que é o robô, o Opportunity, que foi aquele robozinho levado para Marte, né? NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, e nós temos aqui uma imagem que nenhum de nós gostamos de fazer, né? O famoso selfie, né? Veja que não é só pobre que gosta de fazer selfie, até em Marte se faz selfie, não é verdade? Não é você fazendo selfie no barro, né? Na Mostardinha, Camaragibe, não. O robô também faz selfie em Marte. Então veja, ao invés de ele captar as questões naturais de rochas, etc. e tal, de como se comportam em Marte, a primeira imagem que se tem é dele fazendo um selfie dele mesmo. É óbvio que isso aqui é uma charge crítica. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra e não de tirar selfie dele, né? Para você que é pobre do Ibura, enfim, ia tirar C que eu sei. Aí, a charge apresenta uma crítica a quê? Letra C, a circulação digital excessiva de autorretratos. Autorretratos aqui um nome chique para selfie, né? A gente usa selfie, né? Selfie é mais chique, mas enfim, aqui está autorretrato.
Letra C da prova rosa. Essa crítica em relação aos selfies. Uma outra questão, a questão número 117, para poder a gente acabar, eu estou pegando as questões mais curtas devido ao tamanho do vídeo, certo? Foi uma questão falando sobre a violência sexual infantil, perdão, certo? Nós temos aqui, para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil, ligue 100. Nós temos aqui essa imagem, né, que é também uma campanha publicitária, chamando aí as pessoas a denunciarem, e nós temos os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, desculpem mais uma vez, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para quê? Então eu vou ler cada uma rapidamente, mas com calma, para vocês entenderem. Letra A. Informar crianças já está errado. A campanha ela não serve para se dirigir às crianças, em si a uma população em geral, até mesmo a população mais adulta que observa essa exploração. Letra A. Elimina. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas? Não. Meninas em meninos, crianças em geral. Vou pular para a letra D. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite? Não. Veja que para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono. Para algumas, não são para todas. Então não é uma predominância que ocorre à noite, certo? E chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono. Não. Durante é quando a criança está dormindo. Dormindo foi ótimo. Aqui nessa propaganda, nós temos uma questão do que ocorre, a violência ela ocorre antes do sono. A resposta é a letra C. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Ora, essa é a resposta correta. Porém, o gabarito oficial ainda não saiu, mas eu, professor Adailton, como crítico e observador da língua, eu não considero isso uma resposta correta também, pelo fato de o seguinte, minha gente. Essa questão de dar a devida dimensão do que é o abuso sexual, esse simples texto aqui não dá uma dimensão do que é a exploração sexual infantil. Então, esse termo dimensão deveria ser trocado por outro, certo? Essa palavra dimensão ficou muito parecida com 100%. Abrangência total, e na verdade esse texto não dá essa abrangência total do que é a violência sexual infantil, certo? Bem, só para terminar, eu não achei os textos muito grandes, muito pelo contrário, a prova de língua portuguesa ela veio um pouco mais técnica, e isso é bom para que o aluno estude mais esses termos técnicos. E é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui, espero que vocês internalizem isso e não fiquem nervosos, vai dar tudo certo, vamos esperar o gabarito oficial e qualquer coisa a gente se encontra nas redes sociais ou pessoalmente mesmo. Muito obrigado, eu, professor Adailton, agradeço, o SOS Humanas também. Até mais.